Agora quero apresentar a vocês o Sr. Charles Mitchell, de St. Paul, Virgínia. O Sr. Mitchell tem uma história muito impressionante para contar, de como, com fé em Deus e através do ministério do reverendo William Branham, ele teve uma cura impressionante de um tumor mortal. E o Sr. Mitchell vai contar a vocês com suas próprias palavras este relato incomum e até inacreditável, como Deus o curou através do ministério do reverendo William Branham. Foi há 13 anos atrás, Sr. Mitchell, e você se sente bem desde esse tempo? Sim, sim, senhor. Eu trabalhava numa mina de carvão por aproximadamente 23 anos. Isto era onde você estava trabalhando na época? Era onde eu estava trabalhando na época e eu tive um acidente. E quando eu tive esse acidente, eu tive uma lesão cerebral, tímpano estourado, fratura no pescoço, desvio na coluna. Como aconteceu o acidente? O que você estava fazendo na mina? Eu era um mecânico e operador de trolley. E a barra do trolley veio em minha direção e me atingiu na cabeça. O trolley é aqueles carros que descem na mina. Sim, que descem os homens e que transportam eles. Entendo, algumas minas são horizontais e outras verticais. Essa uma era vertical, descendo? Sim, descendo. Descendo. E você operava um desses trolleys? Sim. E a barra se soltou e atingiu você na cabeça? Sim, exato. E então, o que aconteceu? Bem, quando a barra me atingiu na cabeça, eu fiquei inconsciente. E como eu disse, fraturou meu crânio e o meu pescoço, estourou o tímpano, desviou minha coluna e eu fiquei inconsciente. E me levaram para o hospital. E durante o tempo que eu fiquei no hospital, eu estava inconsciente. Minha esposa chamou o nosso pastor, o reverendo Forter. O reverendo Forter era o seu pastor, sim. E ele veio e orou por mim e o Senhor me ajudou ali. Mas no processo dos meus exames da companhia, da empresa, eles me levaram para diferentes hospitais, cerca de 6 hospitais. Essa companhia é a de carvão que você trabalhava. Sim, eles enviaram você para vários hospitais, sim. E eles me fizeram um check-up completo para ver se alguma coisa poderia ser feita. Ok, eu suponho que eles reconheceram que eram responsáveis por você. Sim. E eles me enviaram para Knoxville e me enviaram para Kingsport. Eu creio que em West Virginia, em um dos melhores... Todos esses diferentes hospitais, sim, todos esses hospitais. E com o passar do tempo, eles me levaram para fazer um exame de pulmão com um especialista de pulmão, Dr. Smith Bristol. E durante o processo de examinação, ele encontrou um tumor no meu pulmão, do tamanho de um punho fechado. E em que ano foi isto? Foi em 64, 65, 64. Sim, 64. E isso foi em novembro de 64. E o acidente tinha acontecido em 8 de maio de 1964. Então, o acidente aconteceu em maio, e então, de maio para frente, você ficou no hospital. Quanto tempo você ficou no hospital? Bem, eu fiquei no hospital por cerca de 7 dias. Mas depois eles me enviaram para vários hospitais para fazer esses exames. E então, em novembro, eles descobriram um tumor. Sim, em novembro, eles descobriram o tumor no meu pulmão. E ele era um especialista em pulmão. Ele me perguntou se outro médico já tinha me dito a respeito disso. Eu disse não. E ele pediu para eu assinar a liberação de outro raio-x. Eu assinei e ele ajuntou todos esses raio-x. E ele viu que isso tinha começado desde 1961. Estes eram raio-x anteriores do médico de sua família. Sim. Antes da entrevista, você me disse que você estava com dificuldades para dormir, mesmo antes que acontecesse o acidente. Sim, eu não sabia qual era o problema. Eu pensava que era o colchão. Eu não podia dormir de lado nem de costas. Era inconfortável. Eu não sabia o que estava errado. Você chegou a trocar seu colchão? Sim, eu troquei o colchão. Eu troquei quando eu comecei a achar que fosse o colchão. Eu queria um colchão mais confortável e tudo mais. E como resultado do acidente e todos os relatos dos exames,
Eles descobriram esse tumor do tamanho de um punho fechado. Sim, sim, senhor. Então ele me disse, o Dr. Smith, Senhor Mitchell, eu tenho que operar você. Temos que tirar este pulmão fora e você não pode viver se não fizermos isto. Bem, ele fez um agendamento para o hospital de Bristol. E eu tinha que voltar em uma semana e, nesta minha volta, realizariam a cirurgia. E então algo falou comigo quando eu ia andando e meditando em Deus e orando. Algo falou comigo. Eu ouvi aquela voz que dizia, você não vai ser operado. E então eu entrei no gabinete do Dr. Smith e eu disse, doutor, eu não vou ser operado. Eu não vou para o hospital. Ele olhou para mim e disse, Senhor Mitchell, você sabe que você está morrendo com um tumor canceroso no seu pulmão. Você não pode viver com isso aí dentro. E ele disse, mesmo que você faça a cirurgia, você tem 50% de chance de viver. Mesmo que você fizesse a cirurgia, sim, mesmo que eu fizesse a cirurgia. E então eu ouvi falar do reverendo William Branham. Eu ouvi falar sobre ele através do reverendo Foster. Esse era o seu pastor, sim, era o meu pastor. E ele me sugeriu que eu fosse a Jeffersonville em uma reunião, onde este reverendo William Branham estava fazendo uma série de reuniões. E ele me sugeriu ir lá. E eu disse ao médico, doutor, me dê 3 dias para eu pensar sobre esta cirurgia. Então, voltei para casa e o reverendo Foster comprou as passagens e eu não sei como agradecê-lo por isto, pois eu achei que eu não ia consegui-las, mas o tempo estava bom para mim. Você nunca tinha ido a uma reunião de William Branham? Não, senhor, eu nunca tinha visto ele antes e ele nunca tinha me visto também. E como você sabia que você ia ter a oportunidade dele orar por você? O seu pastor lhe falou que você pudesse ter a oportunidade? Sim, ele me falou que ele orava pelos enfermos e sobre o seu ministério. Então eu fui para essa reunião e eu soube que eles usavam cartões de orações que eles davam na reunião, se você quisesse que orassem por você. Então eu fui para adquirir um cartão de oração e eu não pude adquirir um. Tinha muitas pessoas, milhares de pessoas lá. E eles disseram, nós viemos orar por todas as pessoas, mas não podemos orar individualmente pelos enfermos. Então eu fiquei por lá. E então eu disse à minha esposa, bem, eu ouvi falar que esse homem tem o dom de discernimento. Ele pode dizer de onde você é, a sua ocupação, o seu endereço e todas essas coisas. Eu disse, bem, se eu sou um homem de Deus, eu vou lá, eu vou verificar essas coisas. Então eu entrei no auditório, ele estava pregando para cerca de 7.000 pessoas. Ele estava pregando no auditório e também para o ginásio. Era um auditório dividido? Sim, senhor, entendo. Ele estava pregando para o povo do auditório, mas quem estava no ginásio também assistia. Sim, senhor. E você estava onde? Eu estava no auditório. 3ª fila da arquibancada. Lá quase no fim do edifício. Sim, e eu pensei, oh meu Deus, não vou conseguir isso. Você tentou vir para a frente? Sim, eu queria vir para a frente. Eu pensava que o homem tinha que me ver. Eu achava que eu tinha que estar de forma que ele me visse. Mas eu não pude, eu fiquei lá atrás da arquibancada, 3ª fila. Então ele começou ministrando para o povo, para os da direita e para os da esquerda. Ele estava pregando, ele pregava nesses cultos? Sim, ele pregava. Você lembra qual era o tema da mensagem? Sim, hoje tem se cumprido essas escrituras. Eu sabia que você nunca ia esquecer. Não, nunca esqueci. Quando me sinto desencorajado, eu escuto essa fita. Ela é bem longa. Quando me sinto desencorajado, então eu escuto. Você sabe, às vezes Satanás nos faz isso, nos abate, e então eu escuto a fita. E então sinto minha mente refrescar. Descreva aquela pregação agora, porque queremos revivê-la junto com você. Bem, enquanto o reverendo Branham estava pregando na plataforma, ele pregou, hoje tem se cumprido estas escrituras. E parecia que o que este homem estava falando era diretamente para mim. E após ele terminar, eu nunca tinha visto ele nunca tinha me visto. E então vi ele olhar para baixo e começar a falar com o povo. E bem naquela hora ele olhou para trás e chamou o reverendo Smith, que estava bem na primeira fila.
Ele chamou o Sr. Smith. Sim, ele chamou o reverendo Smith. E falou para ele qual era a doença dele, e você sabia que ele não conhecia o Sr. Smith? Não, creio que não. Você já tinha visto algo assim antes? Não, nunca tinha visto algo assim antes. E quando eu estava lá, eu simplesmente coloquei minhas mãos na minha face e eu disse: Senhor, se eu sou um filho de Deus, eu disse, permita que este homem chame o meu nome. E bem naquele momento, eu vi através de um olho. Ele olhou bem na minha face. Louvado seja o Senhor. E eu levantei minhas mãos para agradecer a Deus por Ele ter me visto. E então, ele me olhou e disse, você não é daqui. Você é de outra cidade. E disse, você trabalha numa mina. E disse, você é de Virgínia. E disse, você está agendado para uma cirurgia. Você agendou uma cirurgia. Se é verdade, levante sua mão. Eu levantei a minha mão, ele disse outras palavras e disse, fique de pé. Eu fiquei de pé e ele disse, vá para sua casa, Deus te cura agora. E louvado seja Deus, o Espírito do Senhor veio sobre mim. E eu fiquei naquela unção do Senhor e ele se virou e começou a falar com outras pessoas. E eu deixei a reunião naquela noite e fui para o meu hotel e muitas pessoas ficaram ao redor de mim, não sabiam o que eu tinha feito. E eu disse tudo que sei, que vou abrir mão de todo mundo e tomar Jesus. Deve ter sido um momento tremendo. Com certeza foi. E você sabe, Sr. Mitchell, para os nossos telespectadores, nós temos essa fita, e essa mensagem foi pregada em 1965. E foi a mesma reunião que ele chamou você e ele não conhecia você? Não, senhor. Você nunca tinha visto ele antes? Não, senhor. E o reverendo Branham não conhecia você, totalmente estranhos. E nós temos essa fita, o reverendo Branham chamando o Sr. Mitchell e dizendo o seu nome, e de onde ele era e tudo a respeito da sua vida. E eu quero que você escute agora exatamente como aconteceu naquele tempo. E sobre o grupo eleito, que tipo de sinal eles devem ver? O que eles estão supostos a ter? Aleluia! Haverá luz no fim do tempo. Neste dia, esta escritura tem se cumprido. Neste dia, a promessa de Deus tem se cumprido. Nós sabemos que isto é a verdade. Ele está aqui esta noite como ele estava lá. Isso não é um pregador. Como eu disse há pouco tempo atrás, se um pregador fala a verdade, Deus está obrigado a garantir isto. É isso verdade? Agora, se isso é assim, deixa o Deus que escreveu a palavra. Deixa o Deus que fez a promessa. Deixa o Deus que escreveu a palavra vir adiante. E provar que ele ainda é Deus. Como Eliseu, que observava Elias, ele disse, eu quero a porção dobrada. E a unção que estava em Elias caiu em Eliseu, e ele bateu aquela capa nas águas do rio, e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? E a mesma coisa que aconteceu com Elias, aconteceu com Eliseu. E o mesmo evangelho, aquele mesmo poder, o mesmo Filho do Homem, é o mesmo hoje e será para sempre. O homem sentado lá atrás está sofrendo, ele tem um tumor no pulmão esquerdo. Ele não é daqui. Ele tem trabalhado em uma mina, não é isso certo? Agora eu sou estranho para você, não é verdade? Se for, levante sua mão. O tumor é no seu pulmão esquerdo e você está agendado para uma cirurgia. É isto certo? Você não é daqui, você é de outra cidade, você é de Virgínia. Você crê que Deus lhe cura? Sr. Mitchell, vá para casa curado, Jesus Cristo te cura. Aí está o homem, nunca vi em minha vida.
Neste dia, as Escrituras têm se cumprido. Agora diga-nos, você voltou lá e fez outro raio-x. E algo maravilhoso aconteceu. Sim, eu fui com o médico de minha família e contei a ele todo o processo e que eles tinham encontrado um tumor no meu pulmão esquerdo. E eu pedi a ele que me desse outro raio-x, e ele fez outro raio-x e ele disse, Senhor Mitchell, quero fazer você saber que sou o melhor cirurgião neste hospital. Eu preenchi todo o apontamento e fui ao gabinete do médico e ele olhou nesse raio-x e ele me disse que, Senhor Mitchell, não deixe ninguém fazer cirurgia em você. Não há nenhum tumor canceroso lá. E isso verdadeiramente sacudiu meu coração. Não houve nenhuma confusão no seu raio-x lá, porque eles tinham ambos na tela, não? Sim, eu voltei ao Dr. Smith. Ele disse, eu quero fazer um raio-x em você de novo. E ele fez um raio-x em mim de novo naquela manhã. E eu vi ele argumentando com a moça que ajudava ele, dizendo, mas essa não pode ser a imagem. Não pode ser a imagem. Então eu pensei, eu tenho o direito de dizer para ele o que Deus fez por mim. E eu disse, sim, doutor. Uma imagem estava de um lado e na outra imagem isso tinha desaparecido. Completamente desaparecido, completamente desaparecido. Você sabe, Sr. Mitchell, anos atrás, eu estava ouvindo essa mesma mensagem pela fita, porque eu tenho uma livraria completa das mensagens do irmão Branham. E eu estava ouvindo essa mensagem, hoje tem se cumprido essas escrituras. E eu ouvi ele chamando esse reverendo Smith, e depois chamando você, mas nunca imaginei que um dia poderia sentar aqui nesse estúdio e ouvir direto dos seus lábios. E eu quero que todos os nossos telespectadores que assistirem este vídeo sejam abençoados por esse maravilhoso e grandioso testemunho. E quero agradecer você, Sr. Mitchell, e que Deus possa grandiosamente abençoar você. Obrigado.